Em primeiro lugar, então, Miriam, com todo respeito a esses analistas que você menciona, queria saber o que eles esperam em termos de transparência. É um tabelamento? É um preço todo divididinho, cada componente que a Petrobras... É uma regra transparente. É uma regra transparente. Que ela coloque para todos os seus concorrentes exatamente como ela faz o preço em cada lugar do Brasil. Isso não vai ocorrer, esqueça, isso não vai ocorrer. E em relação à previsibilidade, não havia mais imprevisibilidade do que o que estava antes. Hoje é previsível. Hoje, quem importa, que não é para mim o analista, tanto menos o analista e mais o caminhoneiro, por exemplo, ele tem um preço previsível, sim. Quem usa botijão de gás também tem um preço previsível. É bem verdade que nós temos, lembra que você sabe perfeitamente, muitos agentes ajusantes da refinaria. A porta da refinaria é o nosso preço base. Ele, às vezes, representa um terço do preço que chega à bomba ou que chega à casa das pessoas na forma de botijão de gás. Então, há outros componentes para falar. Mas falar pela Petrobras, muito confortavelmente, eu posso dizer que não há artificialidade nenhuma no preço que a gente está praticando, e tanto não há que o mercado financeiro respondeu valorizando as ações em mais de 80% em reais e mais de 110% em dólar. Então, há uma habilidade no processo de construção desse preço que mantém a referência internacional como base, estabelece uns certos períodos de reajuste com mais inteligência e usando a estrutura que a Petrobras detém e que pode justamente ter mais eficiência em prover esse preço um pouco mais estável, mas sem absolutamente dar qualquer prejuízo à empresa. Porque se tivesse sido detectada qualquer suspeita desse tipo de prejuízo, mesmo nesse processo quando houve essa alta, onde a gente também, de alguma forma, manteve o preço estável, a gente já fez isso, já mostrou que é possível, não é? A gente teria uma grita no mercado e a ação despencaria. Não aconteceu isso. Então, o mercado confiou nessa gestão, o mercado não viu essa falta de transparência que alguns acusam, e essa transparência que alguns querem, talvez seja para dar aos concorrentes uma melhor condição de concorrer com a Petrobras. Isso não se faz. Olha, só do relatório ali são mais de 1.300 páginas, só o relatório. O que tem de documentação, a senadora Elisiane Gama sempre falava quando ia entregar, e eram quantas? 6 terabytes. Isso deve ser um volume imenso. Eu realmente... Nossa, é muito. Você imagina que no relatório, naquela vazamento da Lava Jato, tem 7 terabytes. 100 é uma enormidade, é uma coisa para... Ela falava mesmo, foi enormidade, porque ali veio quebra de sigilo das empresas, teve quebra de sigilo do Mauro Cid, que no bojo dela veio a do Bolsonaro, porque o Mauro Cid era fiador, né, da conta do Bolsonaro. Fiador não, era procurador das contas do Bolsonaro. Procurador. Isso. Então, ali veio também o sigilo de uma das contas do Bolsonaro, que é aquela que tinha lá, sei lá quantos milhões, 17 milhões e meio, né? Aquele Pix. Isso só em Pix, fora a venda de joias que renderam aí. Fora outras contas. Uma conta só que era procurador, o Mauro Cid. Então, veja bem, muita coisa, muita documentação. Então, tem muita prova ali. Quando nós entregamos isso a todos, nós entregamos à Polícia Federal, e o doutor Andrei falou isso, olha, isso aqui vai ser importante, nós também recolhemos mais provas que vocês estão nos trazendo. Nós entregamos à Procuradoria-Geral da República, imediatamente a procuradora repassou ao doutor Carlos, que estava responsável pelo caso. Carlos Frederico, né? Carlos Frederico, que, aliás, já tinha, inclusive, indiciado todos os comandantes da Polícia Militar de Brasília porque tinham colaborado com o processo golpista. Então, nos deu muita esperança de que ele vai dar com isso para frente. E o novo procurador agora. Entregamos isso na Controladoria-Geral da União e na Advocacia-Geral da União, que também, no caso da Advocacia-Geral da União, já colocou esse processo junto com o processo de prejuízo ao erário público, exatamente para que quem foram os mandantes da tentativa de golpe também entrem na punição do ponto de vista econômico, passem a dever também ao erário público pelo prejuízo dado, né? E entregamos ao Supremo Tribunal Federal, mais importante, e o ministro Alexandre de Moraes já pediu para que cada processo aberto recebesse já um relatório e estudasse o relatório da CPMI. Olha, não vai dar outra. Quando o tiro no pé deles foi imenso, ou seja, o Congresso Nacional está dando o aval para que os órgãos públicos continuem as investigações e punam com rigor da lei os que forem responsáveis. E nós não temos nenhuma dúvida que
que o principal mentor, o principal aproveitador disso tudo era Jair Messias Bolsonaro. Então, ele vai ser o principal a pagar por isso. Só a ele interessava a continuidade daquele poder, né? E, assim, dentro dessas atividades da CPMI que o senhor lidou, qual foi, assim, a lembrança do documento ou da prova ou da pista que mais lhe chamou a atenção no sentido de incriminar o Bolsonaro? O hacker. O hacker. O hacker deu um depoimento e depois mostrou provas que era realmente a cara do bolsonarismo. Sabendo que estava em risco, que eles iam perder as eleições, a deputada Carla Zambelli faz contato com o hacker, leva o hacker ao PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. De lá, eles combinam o que o hacker iria fazer. O hacker pede uma garantia que queria conversar com o presidente da República. E ela leva ao presidente da República o hacker para tomar café da manhã, fica 2 horas conversando com o presidente, e o presidente encomenda ao hacker que ele produza uma urna falsa, que vá no dia 7 de setembro e demonstre que a urna falsa, ao se votar em 22, Jair Bolsonaro, o resultado saía 13. Queria uma demonstração pública para exibir no programa de televisão e fazer uma exibição em praça pública dessa fase. Imagina, Denise e nossos telespectadores aqui do 247, se isso ocorresse, o que iria virar a eleição? Faltava pouco mais de um mês do pleito eleitoral. Isso ia virar uma verdadeira guerra. Então, aquilo que o Bolsonaro fez aos embaixadores, dizendo que não aceitaria o resultado e que ou era do jeito que ele queria ou não teria eleições no Brasil, ele tentou executar isso desmoralizando o processo eleitoral. Então, quando o hacker demonstrou isso, eu falei, realmente, o bolsonarismo era capaz de tudo. E, a partir daí, eles foram tentando sempre alguma coisa espetaculosa que trouxesse a uma revolta da base bolsonarista que justificasse a intervenção das Forças Armadas, inclusive colocar bomba para explodir no aeroporto de Brasília e fazer as atrocidades que fizeram no dia 12, quando o presidente estava sendo diplomado, e eles quebraram tudo. Ou ficar na frente dos quartéis, permitido pelos generais, e ocupando ruas e avenidas públicas e estradas, explodindo coquetéis, molotov, fazendo, então, todo tipo de terrorismo para poder criar fato que justificasse a presença das Forças Armadas. Fora o segundo turno, onde eles tentaram nitidamente roubar as eleições, não deixando o nordestino votar. Então, foram tantos os fatos, mas eu diria assim, o do hacker, ele passa a explicar a disposição que eles tinham de botar fogo no Brasil, literalmente. Certo. Tomando por princípio essa sua resposta, eu devo concluir que o senhor acredita que o fato do general Paulo Sérgio de Oliveira não ter deposto na CPMI, isso não o livra totalmente, porque ainda pode surgir alguma coisa aí que o incrimine. Como vai ser lidar com esse general incriminado? Bem, porque na nossa proposta de indiciamento ele está lá. Tanto Sim. ele quanto o general Braga Neto, que também não depôs, acabou não depondo. Achei que aquilo foi ruim, o presidente tinha já a convocatória dele e não o convocou. Um acordo. Foi um erro. Mas também o general Heleno, que foi convocado, falou um monte de impropérios, de ameaças, bem ao estilo generalesco da ditadura, mas que também se desmoralizou. Falou mentira, foi desmoralizado na CPMI. Também está indiciado. São, acho que, não me engano, 8 generais. Vários comandantes da Polícia Militar de Brasília que também colaboraram com o golpe, que estão, inclusive, presos. Então, eu acho que, independente deles terem vindo ou não, a gente acumulou provas suficientes que eles participaram. Também o general de Exército e o Marcos Freire Gomes. Marcos Gomes, o Freire Gomes também foi indiciado porque ajudou também nesse planejamento. Enfim, a cúpula militar escolhida a dedo das Forças Armadas pelo Bolsonaro
esses também estão indiciados, porque ele escolheu a dedo. Ele Sim. retirou uns generais, retirou o comandante das Forças Armadas, colocou outros que eram de confiança absoluta dele. E colocou o ministro da Justiça, o Anderson Torres, de completa confiança dele, para fazer e planejar a minuta do golpe, que iria dar uma justificativa legal para a quartelada que eles estavam propondo.